Fala, rapaziada, polêmicas de boteco na área, o seu canal de react. Rapaziada, hoje a gente tá aqui um dia depois, né, da eliminação do Fluminense. Eu não consegui gravar vídeo ontem, mas vai comentar um pouquinho aqui de que aconteceu. Vamos reagir ao Mauro César e também vamos ver o que o Arias disse, né. Cara, a verdade é que o Chelsea foi melhor no jogo. O Fluminense não conseguiu se impor fisicamente. Chelsea dominou dominou o meio de campo, dominou as grandes oportunidades. Teve alguns lances que poderia ter mudado, né, mudado ali o rumo do jogo, como aquela bola que o Cucurella tirou em cima da linha, pênalti duvidoso, que realmente foi duvidoso. Só que, em geral, o Chelsea acabou sendo melhor. Né? Mas, cara, olhando pelo copo meio cheio, o Fluminense foi bem, chegou às semifinais. Ontem não jogou tão bem, mas mesmo assim o jogo foi duro. O Chelsea teve que correr bastante, né? Então eu acho que o Fluminense foi bem, continua merecendo o nosso respeito pelo Mundial que fez, chegou à semifinal do Super Mundial. Não é fácil. Vamos reagir aqui ao Mauro César, o que ele falou após o jogo, né? Tava lá. Vamos ver aqui o que ele falou. Um bom jogo, né? Temos que separar as duas coisas. A trajetória tricolor na competição foi excelente. O time chegou à semifinal, não dá para reclamar. E foi o brasileiro que aqui chegou aos Estados Unidos com menor investimento. E com trabalho de mais curto prazo, de certa forma também. Um dos, né? Porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, com mais dinheiro, têm seus técnicos há mais tempo. Palmeiras, então, nem se fala. Botafogo não. Colocou um técnico novo nesse ano, acabou sendo eliminado também antes da equipe liderada pelo Renato Portaluppi, que fez uma boa participação no Mundial, mas não foi nada feliz na sua apresentação, na apresentação de sua equipe nesse jogo aqui no MetLife Stadium nessa terça-feira. Por que não foi tão bem o Renato? Porque o Renato mexeu demais no time durante o jogo e não mexeu bem dessa vez. O Fluminense, obviamente, seria dominado pelo Chelsea. O Chelsea enfrentou 3 brasileiros. O que ofereceu mais resistência foi o Flamengo. Foi na fase de grupos, não se iludam com isso. Fase de grupos é diferente do mata-mata. Rapaziada, isso é complicado na mídia, né, no jornalismo num todo. Porque assim, ele tá falando que o Renato Gaúcho não mexeu bem. Beleza, em alguns jogos dá pra você perceber nitidamente que o treinador não mexeu bem. Mas e se fosse pênalti? E se a bola que o Cucurella tirou em cima da linha tivesse sido gol e o Fluminense tivesse classificado? Será que seria essa mesma análise? O Renato não mexeu tão bem? Será que seria? O futebol, pra gente, ele acaba sendo um pouco injusto e resultadista, né? A gente comenta em cima do resultado e às vezes a gente deixa escapar, né? Vamos dizer assim, a verdadeira forma de como realmente foi o jogo, por causa do resultado. Será que ele estaria falando isso se o Fluminense tivesse classificado? Sei. Sim, mas não significa que todo jogo de fase de grupos o europeu mais forte vai entrar desanimado ali, não. O Chelsea contra o Flamengo bateu, falta dura, com 8 segundos do Caicedo, falta os 30 segundos. Nicolas Jackson expulso por uma entrada criminosa na Ayrton Lucas. Foi um time violento e até desleal em alguns momentos. Não entrou para brincar. Mas perdeu porque o Flamengo jogou melhor que o Chelsea. O Flamengo se impôs. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense. O Renato Gaúcho não tem um material humano com o qual o Felipe Luiz conta para fazer o Flamengo, tecnicamente, é melhor que o time do Fluminense. Fora o investimento de cada um deles, né? Independentemente da cor que você prefira, não tem como você não encarar essa realidade. Então o Flamengo, com jogadores melhores e treinado há mais tempo pelo Felipe Luiz, conseguiu se preparar melhor para enfrentar essa equipe. A estratégia do Fluminense, eu acho que não deveria ter sido alterada aos 8 minutos do segundo tempo, quando perdendo por 1-0, o Renato fez 2 alterações e tirou um dos zagueiros, Thiago Santos, tirou o Cano, colocou outro centroavante, o Everaldo, e o Keno na ponta esquerda. Desmontou o sistema de 3 zagueiros, isso deixou ainda mais exposto, especialmente o Guga na lateral direita, ele que levou um baile do Pedro Neto, e o Fluminense se desestruturou, de certa forma. O segundo gol acontece, inclusive, no momento que o Fluminense, muito precocemente, se manda ao ataque com muitos jogadores, sem ter uma estrutura defensiva para
dar suporte a essa investida ofensiva. E aí o Cole Palmer recebe uma bola, toma uma falta, ao contrário do que acontece em jogos no Brasil, os jogadores se jogam, ele continuou de pé, insistiu na jogada, resultado, conseguiu manter a bola viva, o Enzo Fernandes ficou com a sobra, acionou o João Pedro, que foi revelado pelo Fluminense, ele marcou seu segundo gol no jogo, eliminando. Eu sou um cliente fiel de Epidemic Sound há 7 anos. Uso em todos os projetos aqui da nossa produtora Gaveta Filmes. O seu clube formador com esses 2 golaços. O João Pedro é ótimo jogador, exímio finalizador, sempre foi, saiu muito cedo do futebol brasileiro, passou pelo Watford, jogou a segunda divisão inglesa, Brighton muito bem, lá ele evoluiu barbaridade, jogador que deixou de ser só um centroavante para ser um atacante com muita versatilidade, que pode jogar até com um 9 de referência, e foi contratado por cerca de 55, 56 milhões de libras, perto de 60 e poucos milhões de euros, pela equipe do Chelsea para essa temporada. Foi inscrito durante a competição, muita gente reclamando. Ô, rapaziada, uma coisa que é loucura, né, cara? Assim, a lei do ex funciona em todo lugar do planeta, meu irmão. Funciona no futebol de várzea. Funciona no futebol profissional, no Brasil, na Inglaterra, na China, no Uzbequistão. Cara, a lei do ex funciona. Funciona. Funciona muito, meu irmão. Que absurdo, escreveu durante a competição. Bem, os times brasileiros, como bem lembrou o colega Rodrigo Matos do UOL, inscrevem jogadores durante a competição da Libertadores, por exemplo, que eles têm mais grana do que os vizinhos sul-americanos. E aí ninguém reclama. Bem, é a regra do jogo. Quem tem dinheiro contrata os melhores jogadores e tem mais força. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar. O intercâmbio foi ótimo para os times brasileiros. Poder jogar contra equipes da Europa, de outros continentes, foi muito bacana, muito legal e deixou muitos ensinamentos. É importante que esses ensinamentos sejam absorvidos. E no caso do Fluminense, eu acho que faltou exatamente um ajuste correto para o time não mudar sua estrutura e tentar, aos poucos, agredir o Chelsea e achar o seu golzinho de empate. Se expôs, tomou o segundo ali, o Chelsea depois teve várias oportunidades, poderia ter ampliado e acabou que o placar foi até barato pela quantidade de finalizações perigosas que o time inglês conseguiu construir e realizar, só que errando muito, preciosismo numa jogada, falta de pontaria na outra e a eliminação acho que ela é incontestável. O lance do pênalti, eu pessoalmente acho que bola que bate no braço do jogador dentro da área, interferindo na trajetória, ela iria na direção do Thiago Silva, eu acho que isso deveria ser pênalti, mas não. Cara, a mesma análise que eu tive, pô. Thiago Silva estava atrás do cara, né? Essa bola se passa ia tá mais pra ele. Pênalti. Isso foi sacanagem, pô. Foi sacanagem. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que é a regra. Então não tem muito do que reclamar. Foda-se. O braço estava preso ao corpo, do lado do corpo, né? No momento do Xalobá, né? Na hora em que o árbitro marcou o pênalti, viu o VAR e acabou voltando atrás. Ótima participação do Fluminense, foi o brasileiro que mais longe foi. Essa não é nenhuma opinião, é uma constatação. Para mim, o jogo em que o brasileiro enfrentou o maior desafio foi o Flamengo contra o Bayern. O Bayern jogou muito bem, foi um adversário muito complicado. O Flamengo foi o time mais exigido por esse jogo. O resultado mais incrível foi a vitória do Botafogo sobre o PSG, em que pese o Botafogo ter enfrentado o PSG com os reservas, achando que poderia vencer como bem entendesse. Não foi bem assim, né? Mas aí o Botafogo erra ao insistir na estratégia ultra defensiva contra o Palmeiras e é eliminado merecidamente. E o Palmeiras acho que deixou realmente a desejar na sua participação, por tudo que já falamos, inclusive, num vídeo anterior que você pode acessar clicando aqui em cima. Então é isso, continuaremos aqui acompanhando o Mundial de Clubes da FIFA, nessa quarta-feira com o jogo PSG frente ao Real Madrid, e daí sai o adversário do Chelsea, final europeia, como todo mundo. Rapaziada, então, foi isso que ele quis dizer mesmo. Achei, assim, não tem muito o que discutir esse jogo. Chelsea foi melhor, realmente. Falei, já foi melhor, mereceu. Assim, a gente não pode deixar de falar que o Chelsea realmente tem um melhor time que o Fluminense. Isso a gente já sabia antes do jogo, né? Se fosse colocar, sei lá, o favoritismo, seria no Chelsea, né? Mas que o Fluminense tinha chance, como teve as suas oportunidades de fazer o gol, teve o pênalti, teve aquela bola, teve alguns outros lances também, pela ponta ali, né? Na minha opinião, foi o segundo jogo seguido que o John Arias não conseguiu aparecer muito bem, né? A gente sabe que hoje ele é o cara do Fluminense,
e ele não conseguiu aparecer, né? Então foi isso. Eu acho assim que o Fluminense fez bonito nesse Mundial de Clubes. Não deve, não deve abaixar a cabeça, porque chegou, foi o time brasileiro que chegou mais longe, né? E é isso. Vamos ver o que o John Arias falou aqui no pós-jogo. Ele tava bem chateado, né? Tava bem chateado. Mistura de sentimientos, acho que mucha felicidad y donde a gente chegou, mas também é uma frustração muito grande porque eu acho que estivemos muito perto. A gente tinha reais condições de chegar na final, era nosso grande objetivo. Mas infelizmente temos um jogo abaixo do que a gente queria, do que a gente pretendia que ia fazer. O Chelsea hoje foi um justo vencedor, o time superior na partida, soube administrar a vantagem. Então eu acho que fica esse sentimento de orgulho, de felicidade pela boa campanha que a gente fez, mas também essa sensação de que a gente hoje poderia ter feito dor muito grandes, que como falei, estamos muito perto, doe para estar perto e você sair de uma competição que gerou muita expectativa em nós, vieram muita expectativa no torcedor, que gerou muita expectativa na amigo sua espera. Então a gente hoje infelizmente sai da competição, sai de cabeça erguida, então eu acho que aí no final a reação foi um pouco disso, uma mistura de tudo e no final é normal para eles. Então tem esse tipo de expectativas quando você fica tão perto, você se emociona, você fica assim muito ao lado de uma derrota como a de hoje. Dói ter sido eliminado por um gol de um jogador que nasceu no Fluminense, Canal de Contas? Dói ser eliminado por gol que fosse qualquer um. Pergunta do cara aqui. Dói mesmo sair. Dói se eliminar. Porque a gente ficou muito perto, a gente tinha essa expectativa de chegar na grande decisão. Claramente que dói e eu acho que em parte se fica magoado, além de ter noção que fizemos uma grande campanha, você fica com o sentimento de ter chegado perto e não conseguir o grande objetivo. Rapaziada, dá pra você ver a frustração no rosto do cara, né? Assim, pro Fluminense passar por esses times de primeira prateleira, por ele ter conseguido passar do Chelsea, o Arias tinha que ter feito uma boa partida, né? Porque hoje em dia o Arias é o principal jogador do Fluminense. O Arias não conseguiu fazer boas partidas nessas duas últimas partidas que o Fluminense jogou. E passava muito por ele, né? Fazer boas partidas para ajudar o Fluminense a passar. Então dá pra você ver que ele tá frustrado. Porque assim, se a gente pegar os times de primeira prateleira e o Chelsea tá nelas, Chelsea, eu já até falei isso no outro vídeo. O Chelsea, se te perguntasse pro Fluminense quem você quer pegar dos times de primeira prateleira europeu, o Fluminense com certeza escolheria o Chelsea. Porque o Chelsea é o time mais ganhável. É o time mais ganhável dos times europeus de primeira prateleira. Mas foi isso, né, cara? O Fluminense teve a oportunidade, teve as suas chances, não conseguiu aproveitá-las. O Chelsea, como time de primeira prateleira que conseguiu fazer os gols, né? Com um ex-tricolor das Laranjeiras. Foi isso, né? Agora, assim, também eu acho que não se deve normalizar a derrota, né? Pegar o que serviu de bom nesse Mundial, não só para o Fluminense, para todos os brasileiros, né? Pegar o que serviu de bom, pegar as coisas ruins e melhorar, né? Que daqui 4 anos tem de novo, né? E é isso.
Pessoal, amanhã eu vou postar um vídeo da análise do Real Madrid hoje, né? Que foi esculachado pelo PSG, né? Não esperava. Assim, esperava que o PSG poderia ganhar, mas não do jeito que foi, né? Então amanhã eu vou estar trazendo esse vídeo. Peço para vocês aí seguir o canal, para ajudar, para fortalecer, né? O YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Comenta, curte, compartilha. Segue aí, tem vídeo todos os dias. E é nóis. Valeu, vamos!